que seria trivializar? É quando a gente faz aplicações do cotidiano que são bem específicas, mas que são pobres, que são rasas, que são sem profundidade bíblica teológica. Tem pessoas que fazem isso com facilidade. Tem gente, inclusive, que quem é bom de trivializar, acha que a aplicação é a coisa mais fácil do mundo. Vou dar exemplos. Pega a passagem de Atos 3. Lembra aquela passagem do coxo à porta do templo? Abre lá em Atos capítulo 3. Atos 3 é aquela passagem em que diz assim, Pedro e João, início de Atos 3, Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona, era levado um homem, coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Ele pede para Pedro e João, e aí Pedro diz assim, olha, não tenho dinheiro. Verso 6, não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E aí nós conhecemos o resto da história. Bem, se eu estivesse pregando nessa história, o que seria trivializar? Seria falar assim, meus irmãos, nós precisamos ajudar as pessoas necessitadas ao nosso redor. Se você tem um irmão perto de você que precisa de uma carona, dê uma carona para ele. Nossa, ficou 10 a aplicação. Mas ficou pobre que só. Eu não estou dizendo que carona é ruim. Mas se a única coisa que você tira de Atos 3, querido, não precisava nem ler a Bíblia. Mas tem pessoas que pensam de maneira muito trivial sobre essas coisas. Não é, repito, não é que dar carona não seja útil, mas é pequeno se comparado ao dom de Cristo. O que eu tenho, eu te dou, não é pouco, é muito grande. Pedro não está falando assim, eu sou pobrinho, eu não tenho moeda, mas o que eu tenho eu vou te dar, tá? Espero que seja suficiente. Não é isso que ele está falando. O que ele está falando é o que eu tenho é bom demais, é que você não conhece ainda. Deixa eu te falar da grande riqueza daquele que sendo rico se fez pobre por amor de vós. É isso que Pedro está querendo dizer. Mas se a minha aplicação é trivial, eu empobreço o texto. Ele não fala de maneira impactante com o povo de Deus. Um outro exemplo seria tomar a sua cruz. A gente conhece essa expressão. Uma expressão conhecida do texto, está em Marcos capítulo 8. Né? Se você, meus irmãos, você precisa tomar a sua cruz. Né? Se você tem um futebolzinho lá de quinta-feira à noite, você tem que abrir mão dele para ir para a igreja, para o trabalho, ou para o grupo pequeno. Que bom, vá para a igreja, vá para o grupo pequeno, mas se abrir mão do futebolzinho, tudo que você conseguiu pensar é pobre. Você acha que isso é sacrifício? Querido, você não entendeu. Não entendeu. Porque isso é pequeno. Eu já vi gente dizer assim, ó, baseado no texto de 2 Coríntios 8, que fala que os macedônios ajudavam acima das suas posses, dizer assim, meu irmão, para de tomar um refrigerante, reverte o dinheiro do refrigerante para missões. Vai fazer bem para a sua saúde, você ainda vai fazer missões. Refrigerante para missões, querido, é muito pouco. Você é muito mão de vaca. Porque aquele que fala dos macedônios que davam acima das suas posses, aí eu distorço o texto totalmente e falo, economize o seu refrigerante. Gente, isso aí, as escrituras ficam desse tamanho para as pessoas. A gente acabou de tripudiar um texto riquíssimo, que fala da riqueza daquilo que Cristo nos deu, e de como os macedônios entenderam isso. É por isso que eles deram além da conta. Paulo falou assim, que eles deram acima das suas posses. Então, quando a gente trivializa, a gente banaliza a palavra. Nós não podemos abaixar o padrão bíblico. Entenda que nossas aplicações não podem ser semelhantes ao que a gente ouviria em algum programa de televisão ou livro de autoajuda. Vou falar de uma coisa que talvez, não vou dizer todos, mas vários de vocês aqui fizeram. Agora você vai ficar com vergonha, vai até abaixar. Se você rir, vai ser de você mesmo. A gente pega um livro da Bíblia que a gente quer falar alguma coisa, porque pediram para a gente falar assim, uma palestra de liderança. Aí você pega a história de Davi e fala assim, princípios bíblicos para a liderança. Vocês não riram, tá vendo? Sabe por que vocês não riram? Porque na verdade você já tinha os princípios antes. Só foi achar um texto que batia com os princípios que você já sabia. A gente faz isso direto, é uma pena. Você já tinha lido em outro livro, ou naquele treinamento que você fez na empresa, legal, sabe que aquele palestrante de motivacional falou um monte de coisa de liderança que batia com a Bíblia, então você falou assim, acho que eu vou aproveitar e fazer um estudo. Achou a história de Davi, juntou tudo num pacote e ficou Bíblia. Ficou Bíblia coisa nenhuma, você banalizou as escrituras, porque ele não precisa das escrituras para pegar esses princípios, ele compra na Saraiva, ou numa outra livraria, é verdade, ele acha isso no outro livro. Se tudo que você tem a oferecer é lições de uma liderança eficaz a partir da história de Davi, você banalizou. Eu não estou dizendo que a Escritura não nos ensine sobre liderança, não é isso. Mas o que ela nos ensina não está em outros livros de liderança. O que ela nos ensina é que o maior de todos os líderes foi servo
e lavou pés. Ela nos ensina que líder não só dá exemplo, Jesus fez mais do que isso. Ele morreu em lugar dos liderados. Isso não tem em livro de liderança. Isso é só o livro sagrado que eu carrego nas mãos tem. Então eu não posso falar de coisa que banaliza a palavra de Deus. Eu preciso entender a riqueza. É a mesma coisa que alguns conselhos psicologizados que alguns dão. Um que é muito comum que eu já ouvi é a ideia assim: você precisa aprender a dizer não. Você precisa aprender a dizer não. Você tem que estabelecer limites. Limites. Aí eu pergunto, ok, estabelecer limites não é errado, mas por que você estabelece limites? Qual é a razão por detrás de estabelecer limites? Aí a psicologia popular vai dizer assim: é porque você precisa de cuidar de si mesmo. Quem não cuida de si não cuida do outro. Você precisa se amar. Você sabia que as escrituras em lugar nenhum diz que você precisa se amar? Sabe por que ela não diz isso? Porque você já faz isso muito bem, ou melhor, muito mal. É verdade. A razão dela dizer assim, ó, ame o próximo como a si mesmo, é porque esse padrão é alto, mais alto do que você imagina. Amar o próximo como a si mesmo não é simples. E a gente acha que é. A gente tanto acha que é que a gente fala assim: nossa, eu faço tudo para os meus filhos. Não faz nada. A razão de você fazer tudo para eles é porque eles são projeção sua. Você não faz isso para os outros que não são filhos. Isso mostra como não é simples para você amar o próximo como a si mesmo. Não é simples. Você se ama demais, pecaminosamente, eu diria. Como eu. Amar o próximo como a si mesmo é muito difícil. O padrão é lá em cima. E é por isso que eu não preciso dizer para você se amar. Você já se ama. Eu preciso dizer para você parar de se amar. O que a Bíblia ordena é amar a Deus e ao próximo. É isso que a Bíblia ordena. É isso que não é natural em você, não é natural em mim. Mas você percebe como às vezes as pessoas pegam ideias, dicas bonitas que elas ouviram na palestra aqui. Nossa, eu vi tão legal, aquele palestrante falou e tal. E aí a gente acha um texto da Escritura, joga alguma coisa lá e sai algo que a gente chama de palestra. Né? Isso, na verdade, banaliza as Escrituras. Isso trivializa as Escrituras. Por quê? Não é porque limite é errado. Entenda. Não é o limite em si, estabelecer limites que é errado. Eu só quero que você entenda que às vezes estabelecer limite é egocêntrico. Já pensou se o Salvador Jesus Cristo estabelecesse limites? Limites no sentido assim, ó, desculpa, hoje não vai dar mais para curar. Complicado, já passou do horário, gente. Muitas vezes estabelecer limites pode e é sinônimo de egocentrismo. Não é sacrificial. Estabelecer limites pode ser recomendável, mas perceba o seguinte: eu não estou dizendo que é errado, eu só estou dizendo que às vezes a gente não explica a motivação bíblica por detrás. Estabelecer limites é uma coisa ótima quando é uma pessoa que não sabe dizer não porque ela tem medo do que as outras vão pensar dela. Então, no caso dela, não é uma questão de poupar-se, é de ter coragem de não ser bem vista pelos outros. Faz bem isso. Porque temor de homens é uma coisa que nos corrói por dentro. Mas aí você está usando um princípio bíblico para falar algo. Temor de homens é um princípio bíblico, é por isso que a Bíblia fala muito do temor do Senhor. É porque o que a gente mais teme não é o Senhor. Somos uns os outros. Nós tememos as pessoas. Então você percebe como banalizar as Escrituras é a gente usar aquelas ideias que nós achamos aqui e acolá, que nós achamos bonitinhas, mas que trivializam o texto sagrado. E quem trivializa o texto sagrado não entendeu que a Escritura é profunda. Ela fala de coisas muito mais ricas do que guardar o refrigerante para missões, do que estabelecer limites para se amar mais, do que 7 passos para uma liderança eficaz na história de Davi. A Escritura é muito mais rica do que isso. E quem faz isso não entendeu a profundidade das Escrituras. É uma pena isso. É uma pena que o povo de Deus muitas vezes não tem sido alimentado. Sofre de inanição. Porque alguns de nós, eu e você, nós trivializamos as Escrituras.